Muito bem, galerinha. Voltamos agora para o nosso resuminho da aula 14. Então, vamos ao quadro para a gente relembrar um pouquinho, né, do que a gente falou. Nós falamos sobre essa ideologia, né, sobre ideologia e indústria cultural. Como é que essa mídia, esses meios de comunicação, eles formam a nossa opinião, né? Então, é isso, gente. Não é só a questão do consumo, mas também a questão da ideologia, da forma de pensar, da forma de sentir, se a gente se sente culpado, se a gente se sente fora desse conjunto da sociedade. Tudo isso é influenciado por uma indústria, que é a indústria cultural, que é feita, né, pelos meios de comunicação de massa, TV, rádio, né, agora a internet, enfim. Então, eles são aí os responsáveis por isso, né? E quem é que estudou isso, né? Foram esses caras aqui, esses caras que foram os caras que estudaram, né, da escola de Frankfurt, que foi um movimento intelectual de orientação marxista, em 24, na Alemanha, caracterizou-se pela reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea. Se eu não me engano, teve uma vez que caiu uma questão no Enem sobre cinema. E era para a gente ter um senso crítico, né? Alguma coisa, o acesso do cinema, uma coisa assim. Então, por exemplo, você com esses dados aqui, que só 10% da população acessa o cinema. Você com dados sobre essa questão, você pode dizer, falar sobre a escola de Frankfurt, falar que eles trouxeram essa reflexão para essa sociedade atual, mas aí vai envolvendo, trazendo nos dados atuais o Brasil, né? Então, é importante a gente ter essas informações, né? Não só para a nossa vida, né? Não só para o Enem, mas principalmente para a nossa vida, tá, gente? Que a gente às vezes acha que não, né? Então, Adorno e Horkheim apontaram a possibilidade de homogeneização das pessoas, grupos e classes sociais, essa possibilidade de homogeneização, uma mesma forma de ser, de pensar, de agir, que envolve inclusive todas as classes, né? Assim, a indústria cultural seduziria aí todas as classes sociais, criando uma uniformização dos modos de pensar, sentir e agir, né? Aqui a gente trouxe umas imagens, por exemplo, das pessoas, né? Como se elas não tivessem identidade. Aqui, ó, são várias pessoas, né? Opa. São várias pessoas, mas aqui a gente tá vendo aqui, né? Ó, como se elas não tivessem identidade. Se elas fossem robozinhos ali, uma peça do dominó, né? Eu vou atingindo todas elas com um toque, né, do consumo, toque do consumo, né? Então, a indústria cultural, ela seduziria todas as classes sociais, criando essa uniformização dos modos de pensar, sentir e agir. Vai até para os nossos sentimentos, né? E olha só, tem um dado importante que eu trago para vocês, eu lembrei com essa imagem, que as compras na internet, que agora o mercado digital, é o mercado que mais alavancou com essa pandemia, né? As pessoas acharam que o consumo poderia até ser reduzido, que nada, ele fez foi aumentar. O endividamento aumentou mesmo a distância, né? As pessoas não podendo ir pessoalmente, mas... E no Brasil? No Brasil é caracterizado por isso aqui, né? Festas, danças, canções, literatura, né? Tanto que o nosso Brasil é grandioso de cultura. Essa mistura toda só nos faz bem, né? Então, é muito importante vocês terem essa reflexão, né, sobre essa indústria cultural, sobre os meios de comunicação, tá, gente? Então, vocês sempre procurem aí adentrar nisso, né? A gente consome ou a gente é consumido, né? A indústria cultural, ela vem para fazer a gente consumir ou a gente é consumido por ela, pelo mercado, pelo capitalismo, né? Onde tudo isso, inclusive, veio para as nossas relações, que a gente acha que são relações ali que, né, não tem menor transação de lucro e etc, mas tem, tá, gente? Então, agora vocês vão fazer atividade de sala e já a gente volta para a correção. Então, vamos lá. Muito bem, galerinha. Voltamos agora para a nossa correção. Então, vamos para o quadro para a gente conhecer a questão de número 1.
Então, na questão de número 1, né, também é sobre a indústria cultural, claro, né, que é o nosso conteúdo, e diz o seguinte, a indústria cultural, com as suas vantagens e desvantagens, pode ser caracterizada pela transformação da cultura em mercadoria, com produção em série de baixo custo para que todos possam ter aí o acesso. É uma indústria como qualquer outra, que seja o lucro e que trabalha para conquistar o seu cliente, que deseja o lucro, tá? Perdão, que deseja o lucro e que trabalha para conquistar o seu cliente, vendendo imagens, seduzindo o seu público a ter necessidades que antes não tinham. Então, o maior, gente, como que eu posso dizer? A maior força na indústria cultural é te mostrar que você necessita daquilo, que você não pode viver. É por isso que está relacionada com sentimentos. Mexe com os nossos sentimentos, tá? Também. Mas isso aí a gente vai trabalhando, né? Então, o que ele quer? Ele quer a correta. Ele quer assinar a alternativa correta em relação à indústria cultural, né? A indústria cultural não é uma característica da sociedade contemporânea? Tá errado. É uma característica da sociedade contemporânea. A indústria cultural é responsável por criar no indivíduo necessidades que ele não tinha e transformar a cultura em mercadoria? Opa, é essa, né, gente? Essa é a correta, tá completa. Por quê, gente? Porque a indústria cultural, é por isso que ela vai criar toda aquela fantasia, aquelas propagandas maravilhosas, né? Nossa, eu preciso daquilo, é uma necessidade. Porque a gente não vai comprar se perguntando, ai, será que eu preciso? Será que eu posso? Será que eu preciso? Aí quando vai no preciso, né? A indústria cultural, ela já está fazendo o quê? As propagandas para te convencer que tu necessita daquele objeto. E lá na essência a gente não precisa, né? A gente precisa de muito pouco, inclusive, para viver, né, gente? Se a gente for parar para pensar, né? A gente precisa do básico para sobreviver, né? Para viver, comer, uma vestimenta ali simples, né? Não muito aquelas coisas todas, não... Quantas peças de roupa? Tem gente que tem não sei quantas peças de roupa, não sei quantos pares de sapato. Gente, eu não tenho essas coisas, tá? Eu tô falando aqui, a professora lá na casa dela tem um monte... Não, gente, uma coisa que eu gosto, eu gasto meu dinheiro é com viagem, tá? Isso aí é verdade. E comer, viu? Comer eu como mesmo, como bem, porque é uma coisa que eu acho que a gente tem que se preocupar, né? Agora, um monte de roupa, um monte de sapato, isso aí eu já não sou muito ligada não, tá? Mas não critico quem faz isso não, mas eu acho que a gente tem que fazer tudo consciente, né? Então, a indústria cultural, ela tem esse objetivo de fazer você comprar, né? E aí, o tempo inteiro fica dizendo, olha, necessidade, você merece, você trabalha tanto, você merece, né? Pra quê, né, pra gente? Pra consumir mais e mais, né? E aí, a C, por que ela tá errada? A indústria cultural não influencia nas necessidades? Influencia sim, o tempo inteiro. O tempo inteiro. É aí que ela pega a gente. Ah, eu preciso, né? Eu preciso dessa fritadeira elétrica aqui X, né? Eu preciso, gente. Eu preciso. É necessidade dessa vida corrida. Aí, a D, a indústria cultural faz com que o indivíduo reflita sobre o que necessita, não desejando lucro? Reflita? A indústria cultural refletir que nada. Ela só quer que ela faz com que o indivíduo reflita? Não, ela só quer lucro. Deseja o lucro, esse é o objetivo dela, por isso que a gente está aí o tempo inteiro, vai numa rede social, é propaganda o tempo inteiro, e eles conhecem o perfil do consumidor. É os programazinhos, gente, que eu não sei falar o nome aqui agora, mas aqueles programazinhos, eles... Menina, quando tu pesquisa uma coisa, tu não para quieta até tu comprar? Que coisa horrível. Aquilo ali é tudo feito para ficar tentando a gente a comprar o tempo inteiro. Agora, com o mercado digital, meu filho, agora eles conhecem o nosso perfil de consumo que a gente pesquisa, tudo da nossa vida. A internet manda na nossa vida o tempo inteiro. A indústria cultural prioriza a heterogeneidade? Nada. É a homogeneidade, que é colocar todo mundo no mesmo saco. Para todo mundo vestir a mesma blusa, todo mundo consumir o mesmo produto, para não dar trabalho para ela. Para tudo ser alavancado, as vendas, a produção em larga escala. Esse é o único objetivo, tá, gente? E falando sobre esse negócio aí de internet, de mercado digital, isso é muito interessante, tá? É muito interessante se vocês puderem, tiver um tempinho e pesquisar sobre isso, tá, gente? Porque, por exemplo, sobre os perfis, existem os programazinhos que o tempo inteiro... A gente fala bem assim, que a internet parece que, às vezes,
sabe até o que a gente está pensando. Não, gente, porque ela sabe o nosso perfil. É o nosso perfil de busca de tudo lá dentro, o que a gente pesquisa, o que a gente visualiza. Aí ela vai lá e se apropria dessas informações, agora com esses negócios dos cookies aí, né, sei lá como é que é o nome, eles se apropriam dos nossos perfis e vão mostrando ali coisas que podem interessar pra gente consumir, tá? Então fiquem ligadinhos que ali a gente tá numa rede social só de bobeira, assim, se entretendo, mas ali tá ali, ó, furacão de publicidade o tempo inteiro, tá? Então, parece que a internet sabe até o que eu penso. Não é o teu perfil. É o teu perfil que tá lá exposto. Eles sabem da nossa vida tudinho, gente. Eu fico assustada. Mas é só para você consumir. Esse negócio de mercado digital é uma revolução. Fica ali, ó, só aparecendo aba e te enlouquecendo, porque eles te conhecem. Eles conhecem o nosso perfil, tá? Sabe muito mais da nossa vida do que qualquer pessoa. Até quem mora com a gente. Tá bom? Vamos pro quadro? Olha só. E na questão de número 2, né? Dentre as frases a seguir, identifique aquela que expressa a principal função das propagandas em uma sociedade de consumo. Qual é aí a principal função das propagandas, né? Nessa sociedade nossa? Informar os consumidores acerca das virtudes dos produtos? Será? Divulgar o produto para atingir uma demanda já existente? Esconder os problemas dos produtos? Criar as necessidades de consumo do produto alavancando a demanda? Opa, essa tem tudo a ver, né? Aumentar o consumo do produto através da divulgação da sua marca. Bom, é a D mesmo, né? É criar necessidade de consumo do produto alavancando a demanda. Essa é a principal função da propaganda, gente. É ir pelo teu sentimento e pelo sentimento das pessoas. Porque se elas forem pela futilidade, geralmente a maioria não é atingido, é pela necessidade do produto. Aí eu preciso daquela fritadeira elétrica, aí eu preciso daquela máquina X, o tempo inteiro eu tenho que trocar de celular, todo ano eu tenho que trocar de celular, todo ano eu tenho que trocar de carro, todo ano eu tenho que usar uma roupinha assim porque essa saiu de moda. O sapatinho que era aberto agora é só o fechado. Agora, o sapato preto não está mais na moda. Agora, o sapato pode ser colorido, verde, azul, amarelo, a cor que tu quiser. E é o tempo inteiro esse bombardeio. Criando a necessidade do consumo para quê? Para alavancar a demanda. As pessoas comprarem, né? Então, é sempre importante você aí, aluno do terceiro ano, ter isso na sua cabeça. Qual o objetivo do consumo, do mercado, do capitalismo? Né? Qual é o seu objetivo? É esse, enlouquecer a gente. O tempo inteiro bombardeando a gente, criando necessidades para a gente consumir, para a gente não parar de consumir, senão o mercado não funciona. Senão o mercado não continua, né? Senão não gera lucro, né, gente? Porque o objetivo não é nem fazer o mercado não funcionar, é gerar lucro. Eles querem lucro, né? A questão 3, ela diz o seguinte: é uma forma de cultura produzida industrialmente e tem por objetivo a lucratividade das corporações de mídia, que nela investe grande capital né? E em máquinas e infraestrutura fabril. Utiliza-se a tecnologia de ponta, destina ao seu grande público anônimo e impessoal e é distribuída através do mercado dependente de patrocinadores. Qual é, né? A cultura erudita, ela é aquela cultura, a gente já trabalhou isso, que é a cultura elitista, né? Ali há um acesso mais, quem tem acesso à cultura erudita é uma cultura das elites, da classe dominante, né? É uma cultura mais elitizada. Aí é a erudita. A cultura popular é essa cultura aí que vem do povo, tá, gente? Não confunda popular com massa, tá? A cultura de massa, ela é feita por essa indústria, que tem o objetivo de lucrar e atender as grandes massas. Não confundam popular com massa. Às vezes você fala massa, que tem a dizer com povo. Não. Tem a ver no sentido assim, ó. Vou te explicar. Que uma vem do povo, essa aqui não vem do povo. Essa aqui é para as massas.
Inclusive a massa aqui, ó, todas as classes. Todas as classes sociais. Então, quem é que fomenta essa daqui? A indústria. E ela quer atingir só a classe trabalhadora? Ela quer atingir todo mundo, gente. Todo mundo. A mesma bolsinha que uma pessoa lá da classe A usa, a mesma bolsinha uma pessoa da classe E usa. Ela quer atingir todas as classes, tá? Então, essa aqui, ó, tá errada essa marcação aqui. É a C, cultura de massa, tá? Vamos para a questão de número 4. Então, ela faz o seguinte. Falava-se antes de autonomia da produção. Falava-se antes de autonomia da produção. Significa que uma empresa, ao assegurar uma produção, buscava também manipular a opinião via publicidade. Nesse caso, o fato gerador do consumo seria a produção, né? Mas atualmente as empresas hegemônicas produzem o consumidor antes mesmo de produzirem o consumo. Olha só que interessante, gente. Um dado essencial do entendimento do consumo é que a produção do consumidor hoje precede a produção dos bens e dos serviços. Muito interessante. É do Milton Santos. O tipo de relação entre produção e consumo discutido no texto pressupõe o quê? Aumento do poder aquisitivo? É isso que ele está falando, gente? Ele está falando que o consumidor é produzido muito antes do produto. Você já vai trabalhando ali o consumidor, o perfil dele, você já vai mexendo com tudo isso para quê? Para você inventar até o produto para ele, para vender, para já ter público. É isso que está falando o texto. Então, tem a ver com um poder aquisitivo? Não, né? Estímulo à livre concorrência? Também nem fala, né, sobre isso. Criação de novas necessidades? Né? Tem tudo a ver, mas vamos para as outras. Formação de grandes estoques? Não, porque o que ele quer? A relação crítica de um com o outro. Da criação do consumidor para criar o produto. Né? Mas não tem a ver com estoque, né? Tem que ver com vender, né? Implantação de linhas de montagem? Nem fala disso, né? Então, é a C, tá, gente? Criação de novas necessidades. Então, vocês perceberam aí o quanto que a indústria, aonde ela vai? Né? Ela vai no nosso famoso discurso. Eu só compro se eu estou precisando, né? Então, tu precisa de tudo, né? A sensação que tem é que a gente precisa de tudo o tempo inteiro. E não é, gente. Não é assim. A gente só precisa do básico para viver, né? Do básico, alimentação, uma vestimenta, né? Do básico para viver. Então, mas a indústria, ela vai criando essas necessidades no indivíduo, nas pessoas, né? Então, esse texto é interessante que ele fala que antes mesmo de criar o produto, eu já vou criando a necessidade naquele consumidor. Eu já vou trabalhando o que ele quer, o que eu quero, né? Mas eu vou trabalhando isso nele para ele querer também. Por isso que é ideológico, por isso que ela também faz esse papel ideológico, né? A indústria, os meios de comunicação, eles também vão dizendo como a gente se porta, como a gente pensa, como a gente é, que tipo de discurso nos agrada mais. Ninguém gosta de falar política, é chato, é melhor falar da roupa, é melhor falar de coisas que nos intertem enquanto indivíduo, é chato falar de política, é chato ser crítico, é chato pensar isso, quem pensa assim é chato, né? Então, a futilidade ela está ganhando espaço nas mídias, nos meios de comunicação, na sociedade, a gente está virando um robô. Mas lembre-se que até o preço de feijão, o quanto que a gente paga nele, é decidido por alguém, né? E tudo isso é importante a gente estar aí a par, né? Questão 5, não é a tecnologia que atende às necessidades como os meios de comunicação de massa geralmente nos fazem crer. E sim as necessidades que são criadas para atender a crescente população e a elaboração cada vez mais diversificada dos bens de consumo, né? Aí pedindo para explicar, aqui está a explicação, né? Para adquirir um bem, precisamos achar realmente se é importante possuí-lo. Nesse processo, a formação da opinião pública realizada pelos meios de comunicação, comandados por um número pequeno de pessoas que decidem o que vamos escolher, possuir e usar, colabora de forma vital para a criação de necessidades de uso de novos produtos. Esse processo de formação de opinião ocorre quando a opinião que cada um possui como uma coisa exclusiva e genuína é induzida,
ou influenciada pelos jornais, TV e outras formas de comunicação de massa, tá, gente? Então, essa é a explicação. Espero que todos fiquem bem, tá certo? E até a próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.